Deus tem planos nas nossas vidas. Família é projeto de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Toda segunda-feira nós fazemos uma live aqui no canal, uma conversa, um bate-papo, comigo, com o André, com o Jorge. E em uma dessas segundas-feiras nós falamos sobre a oração. Se você ainda não assistiu, vai estar aparecendo aqui, tá bom? Um cardzinho para você poder assistir, depois você vai lá e assiste. Então, uma das perguntas que foram feitas no final foi a seguinte: o que a oração do Pai Nosso representa nos dias de hoje? E eu gostaria de estar respondendo essa pergunta, tá bom? De maneira bem breve. Bom, Jesus nessa oração, ele não está falando para que nós a pronunciemos, para que nós a repitamos. Tanto que no versículo anterior, Jesus fala, olha, não usem de vãs repetições. Não é pelo fato de vocês falar muito que vocês vão ser ouvidos, não. Então, aquele é um modelo que Jesus deixou para que nós sigamos. Como é que nós devemos orar? Como é que nós devemos falar com Deus? É por isso que Jesus ensina essa oração do Pai Nosso. Então, essa oração ela contém alguns elementos que nós devemos seguir, que nós devemos encorpar em nossas orações para que nós oramos melhor, né? Orar correto ninguém nunca vai orar, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para que as nossas orações sejam mais eficazes diante de Deus. Então Jesus ele nos ensina, lá no versículo 9, Jesus ele fala, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Veja que Jesus ele fala e ele quer que nós tenhamos uma relação com Deus de pai e de filho, mas nós não podemos nos esquecer que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que somente aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador é que são considerados e se tornam filhos de Deus. Então, a partir do momento que eu recebo a Cristo como meu Salvador, aí sim eu tenho uma relação de pai e filho. Jesus, ainda no versículo 9, ele diz, santificado seja o teu nome. Adoração. Em nossas orações nós devemos sempre adorar a Deus, elogiar por quem Ele é, elogiar pelo que Ele faz. Nosso Deus é grande, nosso Deus é tremendo, nosso Deus é poderoso e nós devemos sempre adorá-lo em nossas orações. No versículo 10, Jesus diz, venha a nós o teu reino. Jesus ele clama e ele pede, e ele nos ensina isso, que o reino de Deus se estabeleça. Como isso pode ser aplicado hoje em dia? Devemos orar não apenas pela minha vida, mas devemos orar pelo nosso vizinho, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos presidentes, enfim, devemos orar pelo mundo, que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, que mais e mais pessoas se convertam a Jesus e possam receber dele não apenas a paz e a alegria nesse mundo, mas principalmente que essas vidas sejam salvas, sejam libertas pelo poder de Cristo. Então devemos estar sempre intercedendo para que o reino de Deus se estabeleça nesse mundo. Ainda no versículo 10, Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que Jesus ele coloca acima das necessidades humanas as necessidades de Deus. Ou seja, eu desejo que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus esteja acima das minhas vontades. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e em minhas orações, nas suas orações, nós devemos deixar isso bem claro. Senhor, eu quero as minhas coisas, eu tenho os meus desejos, eu tenho meus pedidos, mas Senhor, eu abro mão disso para que a sua vontade seja feita. Faça conforme o Senhor quer, Pai. E Jesus, ele não apenas falava isso, como ele fez isso. Quando ele estava orando, Jesus ele estava angustiado, ele sabia que a hora dele estava próxima. E Jesus ele chega e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se houver uma outra maneira, se tiver um outro jeito de salvar a humanidade,
por favor, que seja feita. Mas, Jesus fala, acima de tudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Veja que Jesus ele coloca acima do desejo dele, acima do querer dele, que a vontade de Deus fosse feita. E assim ele fez. Então, nesse modelo de oração, Jesus ele nos ensina que devemos priorizar a vontade de Deus. No versículo 11, aí sim, Jesus ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí sim Jesus ele faz os seus pedidos, as suas necessidades. Aí sim nós devemos colocar para fora os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas angústias. Devemos falar com Deus tudo o que nós queremos, apresentar diante dele todos os nossos pedidos. Versículo 12, Jesus diz, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja que a condição que Jesus impõe é a seguinte, eu devo perdoar o meu próximo para que Deus possa me perdoar. Então, há uma condição. Eu só posso ser perdoado por Deus, eu só posso ter os meus pecados perdoados a partir do momento que eu perdoo o meu próximo, a partir do momento que eu libero perdão para o meu próximo. Porque se eu não perdoar o meu próximo, se eu for um vingativo, se eu retribuir o mal com o mal, se eu guardar raiva, rancor, ódio em meu coração por algo que fizeram contra mim, Deus não pode me perdoar. E Jesus ele nos ensina que em toda a nossa oração nós devemos pedir perdão a Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelos nossos erros, porque a gente erra o tempo inteiro, com palavras, com atitudes, com pensamentos, com sentimentos, nós somos muito vacilões e nós devemos sempre pedir perdão a Deus, pedir a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E no versículo 13 Jesus diz, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Jesus ele clama, ele pede pela proteção de Deus, porque há muitos males nesse mundo, não apenas pecado, mas existem muitas coisas que podem acontecer, acidentes, doenças, é ou não é? Estamos sujeitos a todos esses males que nos cercam e nós devemos pedir, Senhor, por favor, nos proteja, nos guarde, nos livre do mal. Por favor, Senhor Deus, nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Somente o Senhor pode nos guardar, somente o Senhor pode nos livrar de toda e qualquer espécie de males. E Jesus finaliza a oração dizendo, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos finalizar a nossa oração como nós começamos, adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que somente Ele é Deus, que somente Ele é o Senhor, que nós não estamos orando para as paredes, não, mas que há um Deus vivo, grande, tremendo e poderoso, que não apenas nos escuta, mas faz questão de nos responder. Então, meu amigo, minha amiga, é isso que significa, é isso que representa a oração do Pai Nosso hoje em dia. Não devemos simplesmente recitá-la, mas devemos colocar em prática esses elementos que Jesus nos ensinou para que as nossas orações sejam mais eficazes, para que agrade mais a Deus. E não tenha dúvida, Deus ele faz questão de responder àqueles que o buscam com sinceridade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Curta se você ainda não curtiu, se inscreva aí no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo para outras pessoas, divulgue. Estamos num momento muito difícil, mas que a palavra de Deus possa alcançar aí milhares, milhões de vidas. Que Deus abençoe grandemente você e sua família.